Bom dia. Bora acordar, jogar uma água na cara. Bora acordar para cuspir. Não me deixem falando sozinha. Fala, Vaniele. Bom dia, Igor. Tudo bom? Bom demais. Acordar todo mundo aí, desamassa a cara. Vou anotando o nome de vocês enquanto vai aceitando os outros aqui, tá? Rapidão. Oi, Renan, bom dia. Tudo bom? Bom dia, Vaniele. Ana Vitória, Igor, Arthur, Renan, Yasmin, Vinícius, Eduardo, Isabelle. Bom dia, Vaniele. Oi, bom dia. Tudo bom com você? Bom. Gente, aproveitando aí o embalo enquanto vai aparecendo mais alguns margaridas, como que tá funcionando os desenhos de botânica aí? Tá tudo tranquilo? Andei recebendo umas fotos, uns pedidos de socorro, umas mudanças. Adorei. Você viu que eu te mandei mensagem agora? Acabei de mandar mensagem aí te respondendo, Arthur. Eu vi lá. É, E cada um tem a noite. quando Tava você com meio com colocar a sono. Como... outra, eu fui lá e mandei ligeirinho. Você eu respondi agora, a Ana Lívia também respondi agora. O restante eu não consegui abrir, não deu tempo. É muito rápido. E aí, Ana Vitória, como que tá? Então, vamos dizer que eu caguei na primeira forma, a segunda ficou mais arrumadinha. Ah, então tá bom. Antes Tá. do que nada. Gente, eu já arrumei os saquinhos para colocar bonitinho, todos separadinhos. Enquanto a gente não monta os quadros, porque a gente vai montar uns quadrinhos, eu vou colocar dentro de uma pasta bonitinho, tá? Então vamos guardar tudo. E se a gente não for montar os quadros, a gente vai usar na letra do ano que vem. Olha que legal. Vai estar tudo guardadinho. A coragem desse Arthur de acordar, dá uma olhada. Gente, nós vamos finalizar hoje o expressionismo, tá? Lembra que nós tínhamos mais ou menos ali uns 4 artistas, né? E esse é o dos 4, não o menos importante, mas o que faz a transição final da arte ali, tá? Deixa eu só anotar um aluno que entrou agora, que é o Luiz. O Luiz tirou o iPhone. Luiz, enjoou. Opa, não, é porque eu acho que eu conectei a conta agora. Ah, muito bem. Era o Luiz que tinha entrado agora e a Ana. Ó. Já abriu um remix aí, já dá pra fazer uma música. Gente, então vamos lá. Quem que entrou no do Samuel? Ah, eu imaginei pelo sobrenome, falei, mas vou perguntar, né? Ô, Isabelle, mas o seu tá conectado ali também.
Não, é porque eu entrei pelo notebook agora. Para você Eu tava pelo celular. se fizer duas, uma só dá trabalho, imagina duas. Ah, nossa. Tá beleza aí os desenhos, né? O senhor tá tranquilo? Luiz, como que tá teu desenho? Meu desenho tá bom, hein, Vani? Não, Nossa, mentira, eu vou fazer hoje. só pelo bom aí eu já imaginei. Você é doido, eu não comprei nem a folha ainda. Ah, rapaz, já é sexta-feira, já é amanhã. Não, mas tá ligado que o trabalho do pai é sempre o mais bonito da classe, né? Gente, a humildade chegou ali e fez uma curva assim, ó. Bom, vamos lá. Nós vamos finalizar então com o Gugan. Gugan é aquele moço que foi visitar, passar uns dias com o Van Gogh e o Van Gogh deu uma leve surtada e cortou a orelha fora. É esse moço aí. Então a gente vai falar sobre a vida dele, que você sabe que a gente adora falar da vida dos outros. Oi, Yasmin, bom dia. Está arrumando os cabelos. Oi, Duda. Oi, Vani. Tudo bom? Bom, deixa eu pôr a carinha do Van Gogh aqui. Do Van Gogh não, do Van Gogh está falando da minha vida. Do Gugan, né? O computador, ele toda aula ele trava. Toda aula, e é só comigo. Eu tô achando que ele não vai na minha cara. Tá, foi. Bom, nós vamos falar sobre esse jovem senhor, né, que trabalhava uma sementinha. Quem lembra qual é a sementinha que ele trabalhava? Quem anotou das aulas passadas que eu falei? Um trabalhava o sentimento, outra a emoção, outra a razão, e o Gugan trabalhava quem lembra? Vou dar um ponto para quem lembrar ou achar. Ó, um era o sentimento, o outro era a emoção, o outro era a razão, e o Gugan era o... Quem lembra? Pós-impressionismo? Não, ele tinha uma sementinha. Lembra das sementinhas que eles deixaram, que eles plantaram? Eram quatro. Quatro artistas, quatro sementinhas. Alguma coisa que tem a ver com realidade, né? Não? Realidade já foi. Ah, já É foi. emoção? Não, não é emoção, é quase. O instinto Sentimento? Sei lá. é o instinto, o sentimento do instinto, tá? Anotem aí. Uhum. Vocês anotaram os quatro sentimentos? Não. Então vamos anotar aí para quando cair na prova ninguém chorar? Peguem alguma coisa aí para vocês anotarem. Vou dar essa colher de chá. Eu falei para vocês anotar na aula, vocês esqueceram seus cabeção. Por isso que quando eu falo, anota, gente, anota. Ontem aconteceu isso. Tinha uma turminha aqui na aula, eu falava, anota, e eles ficavam conversando. Aí eu joguei na prova e eles erraram. Preparados para anotar aí? Então vamos lá. Cezanne. Como que se escreve Cezanne? C-E, acento, agudo, né? Z-A-N-N-E. Cezanne. Lançou a semente da forma e da razão. Van Gogh. Sabem escrever Van Gogh, né? A semente do sentimento e da emoção. Gugan, que é esse nomezinho que está aí na tela, Gauguin, que se escreve. Gauguin.
O instinto. E Georges Seurat, com T mudo. Seurat. Efeito de luz e sentimento. Efeito de luz e sentimento. Bom, então agora vocês já estão sabendo dessas sementinhas, vocês não podem esquecer. Aproveitando que vocês estão trabalhando com botânica, não pode esquecer da sementinha, tá? Acredite, eu vou pôr isso em prova. Não estou fazendo piadinha, eu vou pôr isso em prova. E aí, então, o Gauguin, ele vem com a sementinha do instinto. Mas o instinto, gente, não é aquele instinto assim de intuição, vai acontecer alguma coisa. Não, é aquele instinto animal, o instinto mais puro possível, que é aquele instinto relacionado ao sentimento humano, tá? E ele vai descobrir isso de uma forma mais simples possível, viajando pelo mundo. Antes da gente chegar nessa viagem que ele fez pelo mundo, a gente vai ver que o pai de Gauguin, né, morava em Paris, onde ele nasceu, casado, bonitinho. O pai dele era jornalista liberal, ou seja, gostava do vucu-vucu relacionado à política, né? E naquela época, vocês sabem que quando a pessoa não falava o que devia, eles eram cortados, né? E aí, por causa disso, ele foi obrigado a fugir da França, o pai de Gauguin, porque ele se meteu em rolo e confusão relacionada à política. E aí o jornal também fechou, tá? Por causa dos atritos, né, relacionados a isso. E aí eles foram morar em Lima, no Peru. Né? Eles estavam indo de viagem, o pai, a mãe e Gauguin. A esperança do pai de Gauguin era que ele continuasse, né, a trabalhar como jornalista lá em Lima, no Peru, trabalhando essa relação política, ainda assim presa à França. Lógico que ele ia manter contato com algumas pessoas de lá para ele poder, né, saber das notícias, das fifocas, para poder publicar sobre o assunto. Porém, todavia, entretanto, até porque a família da esposa dele era família boa, de situação financeira, né? Só que o pai de Gauguin morreu no meio do caminho. Ele não deu tempo dele chegar para poder realizar esse sonho dele de continuar falando sobre isso. E no momento de angústia pelo acontecido, porque Gauguin era muito pequenininho e ele acabou desenvolvendo um sentimento que ele não gostava de se envolver nessas situações políticas. Então, ele queria procurar um outro setor para viver bem, tá? Onde ele foi morar num lugar exótico, né, em Lima, justamente porque era diferente da realidade da França. A França é um lugar assim mais politizado, né? A civilização, vamos dizer assim, era considerada mais civilizada. Os tons de pele, né? As características físicas das pessoas eram diferentes de Lima, no Peru. Né? As pessoas eram, vamos dizer assim, vamos falar o linguajar deles lá. Eles eram brancos, né? E em Lima já era mestiço, já era com tonalidade de pele mais escura. A tradução dos livros é essa, né? A gente não vai mentir que eles tinham um certo receio desse tipo de pintura que Gauguin desenvolveu com o tempo, e vocês vão saber o porquê. E aí, com 17 anos, né, ele voltou para Paris e se alistou no exército. Aí ele se alistou na marinha. Foi chamado na marinha e ele viajou durante 6 anos, navegando pelo mundo afora. Quando ele retornou, em 1871, já com 23 anos, ele foi empregado, tá? Arrumou um emprego numa corretora da Bolsa de Valores e se tornou um empresário de muito sucesso mesmo. Ele ficou famosíssimo, tá? E nessa parte que ele estava famosíssimo, ele ficou durante 11 anos sendo o top dos tops desses corretores da Bolsa de Valores. Só que daí ele perdeu o emprego por causa da crise de 1882, né? Ele foi mandado embora. E aí ele falou, o quê? Vou trabalhar de novo nesse negócio, não. Resolveu dedicar a sua vida à arte, à pintura. Vocês já perceberam como que é diferente
as pessoas nesse período, eles tinham empregos de boa qualidade, uma boa situação financeira, uma vida organizada, alguns, né? E decidem largar tudo para ser pintor. Hoje em dia, se a gente fala que a gente vai largar tudo para virar pintor, né? As pessoas têm os dois pés atrás. Ela fala assim, como a pessoa é louca, né? Acha que é loucura. E naquele período era meio que normal fazer esse tipo de coisa. Abandonar tudo e resolver viajar o mundo para pintar, né? E aí ele comprou alguns quadros de alguns artistas, tá? Impressionistas e pós-impressionistas, que inspirou o seu sentimento pela arte. Com 35 anos, foi quando ele mudou de vida mesmo. E aí ele resolveu trabalhar 100% com a arte. Uma pequena incursãozinha, uma pequena passagem dele pelo impressionismo, né, mostrou que as suas duas pinturas e suas exposições no ano de 1881 e 1882. Ele participou de uma pequena exposição impressionista e que ele fez algumas pinturas expressionistas. Porém, não era a praia dele. Ele não quis carregar isso para a vida toda. A única coisa que ele levou do impressionismo foi a luz, as cores e a sombra. Foi as únicas coisas que ele levou de herança. Tá? Ele estudava muito o nu, e aí nós vamos ver uma pintura que tem aqui. Tá? Essas aqui são algumas coisas que eu falei agora, mas a gente alguns já devem ter anotado. Essa imagem aqui é o estudo do nu Suzane Costurano. É a única referência que ele tem do impressionismo, que é a luminosidade, a sombra e a cor, tá? Foram poucas as telas que ele pintou nesse estilo artístico, porque ele não se encontrava. Ele estava percebendo que ele estava copiando o trabalho dos outros, não era o que ele gostava de fazer. Então, essa tela aí se chama o estudo do nu, Suzane Costurano, e tem algumas pinturas a mais de Gauguin, dele pintando algumas pessoas em trabalhos durante o dia. O estilo dele não era esse, tá? Ele se rebeldiou, ele falou, eu não vou pintar isso aqui porque eu não sou obrigado, né? Eu vou fazer a minha arte. E ele se desiludiu muito com esse grupo dos impressionistas, porque eles insistiam demais que ele tinha que representar a realidade em si, a realidade aquela que eles estavam vendo, que é a regra do impressionista, pintar o que eu estou vendo, né? E aí ele falou, não quero pintar, eu não gosto de pintar. E lembra que era essa briga dele com Van Gogh? E Van Gogh queria pintar o real, o que ele observava, as cores, figuras e formas. E já o Gauguin queria pintar da memória. Lembra as cadeiras que eu coloquei? Então, a treta dele era essa. E aí ele ficou muito bravo. Eu não quero, não vou pintar sobre isso. E aí ele foi buscar inspirações em fontes diferentes. Tá? E ele foi para a Bretanha, tá? Especificamente em Pontauban. Uma cidadezinha de interior, e aí ele buscava uma temática mais primitiva. Essa palavra é muito presente. Instinto, primitiva, tá? Isso é muito importante sobre ele. Aí a cidade, que ele parou para ficar um tempo, era rica em superstições e costumes religiosos e coisas incomuns. Aqueles acontecimentos, sabe, de religião, os milagres. Então, ele gostava muito disso. E ele ficou estacionadinho nessa cidade porque era algo que ele sentia que ali iria se encontrar. Aí buscando pelo verdadeiro incivilizado, ou seja, o diferente ali, o primitivo. Aí ele buscava também a natureza original do ser humano. Alguém sabe me falar qual que é a natureza original do ser humano? Nu? Não. O nu entra na natureza original, mas os seres primitivos, gente, são aqueles seres selvagens. E para nós, os selvagens, por incrível que pareça, não é o correto dizer, mas os únicos que permanecem selvagens são algumas tribos indígenas na Amazônia. E ele gostava desse tipo de coisa, das pessoas que têm o instinto de sobrevivência, de caçar para comer, para sobreviver, de se proteger, de se esconder. Era esse tipo de coisa que ele estava buscando, porque o humano civilizado, ele já vem com a malícia da vida, sabe? Ele sabe dilubriar algumas coisas, enrolar outras, e ele não gostava disso, ele gostava da coisa mais pura possível. Ele dizia que as pessoas primitivas, elas são simples, puras e naturais. Já os civilizados, eles têm um toque de pimenta nisso tudo. Então, ou seja, a gente era baile para ele, né? E ele dizia, ele tem um texto dele bem pequititinho que fala assim, hoje é dia das cartinhas. Amo a Bretanha,
Aqui encontro algo selvagem e primitivo. Quando meus tamancos ecoam nesse chão de granito, ouço o nada surdo. Abafo o caso e o som potente que estou buscando na pintura. Ou seja, ele gostava do chão batidão de pedra, das coisas mais simplórias, menos rebuscadas do que tinha na grande cidade. E aí nós vamos ver uma pintura que ele fez, se chama A Visão Depois do Sermão. Ele acreditava, tá, que as pessoas se prendiam muito às regras, e ele não queria se prender às regras. Ele falou que eu não vou ficar preso a essa realidade que não é minha, fica pintando o que eu estou vendo, sendo que eu posso pintar o que a minha imaginação me permite. E aí essa pintura, tá, ela se chama também Jacó Lutando com o Anjo, ela tem 2 nomes, tá? Ela é baseada em uma história bíblica, tá, do livro de Gênesis, que conta a história da luta de Jacó com um anjo e uma árvore que divide essa pintura em 2. O que acontece com essa árvore que divide a pintura em 2? Ela é uma influência da gravura japonesa, e eu vou colocar aqui para vocês verem que ela faz uma travessia que divide a tela como se fossem 2 cenas, tá? Faz com que eu consiga visualizar situações diferentes. Essa imagem, essa obra que se chama A Visão Depois do Sermão, na verdade ela relata a vivência em si, tá, das mulheres ouvindo o sermão do padre. As mulheres são essas que estão aqui embaixo, né, na lateral, fazendo peso. E aí o padrezinho muito fofinho, com essa careca dele no outro canto, no canto direito. E lá em cima, a briga, né, de Jacó com o anjo. Essa é a divisão da tela. Adorei fazer os desenhos, porque eu não sou obrigada. E aqui a gente vai perceber a gravura que faz a referência a essa pintura, a inspiração, de onde que veio a inspiração dele. É uma gravura japonesa que tem essas árvores que faz essa travessia no meio da tela. O que é essa travessia no meio da tela, gente? É confusão, é atrito, é quebrar regras. Por quê? Na Academia de Belas Artes, nenhuma imagem pode fazer esse tipo de travessia. Não pode ter essa interferência, tem que ser tudo organizado, dividido aqueles quadrados, o foco principal, a trindade, que é aquelas 3 pessoas no centro. Por exemplo, para eles tinham que ter pintado as mulheres ao centro, junto com o padre, junto com Jacó, junto com os anjos. E ele não quis fazer isso. Ele se inspirou numa pintura, numa gravura japonesa para fazer o trabalho dele. Ele quebrou esse paradigma das artes, das belas artes, fazendo esse tipo de desenho ali. E aí, a gente percebe que a relação da história é a seguinte. O padre está ali fazendo o sermão sobre essa passagem de Gênesis da Bíblia, e as mulheres as bretãs, estão ali imaginando o anjo brigando com Jacó. É uma visão, uma imaginação da situação. Então, ou seja, não é real. E aí, uma situação bem pertinente, que ficou bem marcada também nesse período, é que a gente observa o vermelho usado ali como uma imagem do céu. E nós temos uma relação com cores tão grande que, por exemplo, se eu perguntar para vocês qual é a cor que representa a paz, todo mundo vai falar branco. A cor que representa a guerra, o sofrimento, alguém sabe? Vermelho ou preto, um dos 2. O vermelho ou preto. No caso, o vermelho que é mais intenso, né? A morte fica com o preto e o vermelho fica ali com a briga ainda no meio do caminho. Beleza. Não errou. Os 2 estão corretos. É que alguns artistas usam mais o vermelho, tá? Aí, ele tirou a imagem do azul celeste, que é o céuzinho, e colocou o vermelho. No momento que ele pintou essa tela, gente, vocês pensam o furdunço que foi para os artistas. Era um absurdo falar uma cena de céu lá, acontecimento celeste, e me colocar um vermelho, porque as pessoas associavam o vermelho com outras formas expressivas. Então, a cor, para ele, funcionava de forma permanente e abstrata. Né? Por exemplo, se ele estava falando de uma briga no céu, por que não colocar um fundo avermelhado para trazer mais sentimento, mais um instinto diferente para essa tela? Tá? E aí, ele achatou também esse espaço.
assim como a gravura japonesa, fazendo esse achatamento, colocando essa árvore atravessada aí. E ele tem também mais uma falazinha dele que diz assim, ó, explicando sobre essa tela. Acredito que atingi uma grande simplicidade supersticiosa e rústica. Nessas figuras, tudo é muito astuto, austero. A vaca que está sob a árvore é muito pequena em relação à realidade. Gente, a árvore, a vaca é essa daqui, ó. Essa pequitiquinha aqui, ó, embaixo da árvore. Essa é a vaca que ele está falando. É para mim, nessa pintura, a paisagem e a luta que existe só na imaginação das pessoas que rezam, no caso, as pessoas que estão ouvindo o sermão. São produtos de um sermão e é por isso que é uma constante entre as pessoas reais e a luta na paisagem destituída de naturalismo e fora da proporção. Ou seja, a imaginação era dele, ele pintava da maneira que ele queria, né? Não da maneira que as pessoas achavam correto. Eu não sei com que frequência vocês vão à missa e ouvem os sermões, mas às vezes, não é sempre, a gente fica imaginando a situação que é contada ali no sermão. Por quê? A nossa imaginação tem essa capacidade, porque a gente tem uma memória para isso, né? Uma bagagem para isso. E ele tinha uma bagagem muito grande e ele gostava de usar isso. E aí nós sabemos que ele fazia de tudo para alcançar essa perfeição do instinto. Tá? E ele não queria que a pintura parecesse real, ele queria que a sensação, tá, fosse mais visionária e espiritual, que a pessoa puxasse pela imaginação e que puxasse o sentimento junto. Essa pintura fez parte do que se chama de sintetismo. Essa palavra é muito importante e vocês anotem no cantinho aí, tá? Vocês coloquem ali expressionismo, né, do Gauguin, sintetismo, é uma palavra bem usada com muita frequência. O que é o sintetismo? Sintetismo vem de síntese, ou seja, de resumo, né, de condensação de coisas. Pegar só as partes mais importantes. E Gauguin, ele era bem sintético nessa situação aí. Ele fazia um resumo da imagem visual, né? Explicar através de contornos, de formas, usando grandes manchas e cores fortes para resumir essa forma. Traduzindo, vamos traduzir isso daí. Imaginem que a gente vai fazer um passeio, que a gente voltou para a escola e a gente vai fazer um passeio. E aí eu falo para vocês assim, gente, observem bem a paisagem daqui a Campo Grande, por exemplo, porque quando a gente voltar, vocês vão desenhar isso. E aí, chegou na escola, a gente vai fazer o desenho do que a gente viu daqui em Campo Grande e voltou. Vocês vão conseguir desenhar tudo o que vocês viram? Todas as árvores, todas as folhas, todas as flores, as posições, os animais, as sombras? Não. Algumas coisas a gente vai detalhar, por exemplo, um pé de ipê mais florido, né, uns coqueiros. Eu sempre tenho uma visão indo para Campo Grande de uma baixada que tem, sabe para que lado que é? Que tem um lago lá e bem no meio tem um coqueiro. Bem no meio. Eu acho muito interessante aquilo ali, porque aquele coqueiro é sobrevivente. Faz 1000 anos que ele está ali dentro da água. Na ida e na volta, se eu fosse caracterizar, eu ia colocar aquilo ali como uma referência de desenho. Mas muita coisa passa batido. E essas coisas que passam batido, a gente não vai desenhar com detalhes. A gente vai fazer um resumo. O que é o resumo para Gauguin? Era borrões de tinta, fazendo umas manchas aleatórias, porque ele não precisava desenhar aquilo. Ele desenhava só o que era importante para ele, o que era síntese para ele, né? Por isso, sintetismo. Gauguin fazia resumos. O que não era importante, ele fazia manchas de tinta. O que era importante, ele detalhava, e a gente vai ver numa pintura sobre isso. Aí, como ele já estava na busca da perfeição do instinto, ele foi para o Panamá, para a Martinica, para a Bretanha de novo. Aí ele foi para Ars, onde estava Van Gogh, onde aconteceu aquele trelelê todo, que vocês já sabem, buscando a tal da inspiração selvagem. Aí o que ele buscou dos seus personagens amigos? De Cézanne, ele pegou o racionalismo e o explicativismo, porque o Cézanne ele era todo matemático, lembra que ele era cientista, ele pesquisava nos livros? Então, Van Gogh era mais sentimental, ficou tão sentimental que cortou a própria orelha, e Gauguin, no seu instinto, foi parar em Tahiti, né? Ele foi parar lá em Tahiti. E aí nós temos uma obra aqui, nossa, já falta 10 minutos, mas meu Deus!
Essa obra aqui se chama Mahana Atua, ou Dia de Deus, tá? Que foi uma das primeiras pinturas que ele fez ao chegar lá no Tahiti, que é Dia do Deus, a adoração ao Deus. Essa imagem é a clara forma, ó, que eu vou mostrar para vocês, do que não é necessário para Gauguin. Isso aqui é uma obra do sintetismo. Ele colocou como importante no centro o Deus, né, que ele queria falar, as pessoas se banhando, né, não com muitos detalhes, mas se banhando, o fundo da paisagem, que para ele era importante, porém, aqui aos pés da tela, a gente vê os borrões, ó. E esses borrões, não havia necessidade dele desenhar as plantas, ou os desenhos, ou os peixes que apareciam ali. Então, isso daqui é uma sintetização da figura. Ele colocou o que é importante, o que não era importante, ele borrou tudo, tá? Vamos falar o português declarado, que é mais fácil vocês entenderem. Então, se eu perguntar na prova, qual é o período artístico e o artista que trabalha o sintetismo, Gauguin, o que é sintetismo? O resumo da forma, tá? A não necessidade de colocar ali um objeto ou uma figura, beleza? Aí, tá, pra gente finalizar ali, que não vai dar tempo, a gente vai ter que terminar essa parte lá no Zoom. Tem uma carta também que a gente vai ver que ele fez, levou uma lavada, que ele voltou meio amarelo depois. Mas ele fala que a vida é cor e resumia o que buscava com a arte como um sonho vislumbrado. Que ele retratava os seus sonhos e esse era a essência da sua arte, o seu sonho, a sua imaginação. Aquilo que eu falei para vocês. Por isso que ele brigou com Van Gogh. E ele falava que um sentimento forte pode ser traduzido logo. Então, ele tem que sonhar em cima desse sentimento e procurar as formas mais simples para retratar ele. Ele também procurava sensações mais puras e não contaminadas pela civilização, que é aquilo que eu falei para vocês, que a gente já é contaminado por muita coisa. O que é o contaminado? A questão de opinião, de gosto, de necessidades. Às vezes a gente usa coisas que não são necessárias para o mundo, mas a gente gosta de usar porque todo mundo usa. E ele não gostava desse tipo de coisa. Ele dizia que tinha que pintar de memória, porque ela retém somente o essencial, que é o que eu falei para vocês do sintetismo, né? O que é mais expressivo. E a síntese da imagem visual, ou seja, eu vou desenhar o que eu acho mais importante, o resto a gente dá uma manchadinha para dizer que eu pintei. E ele dizia também, o melhor da pintura de memória deve ser a sua forma original, porque ela é sua, a imagem é sua e a memória é sua. E daí, você sobreviverá ao olhar dos amadores, daquelas pessoas que gostam de dar opinião da vida dos outros. Essa parte é a parte que a gente traduz assim, vive a sua vida e deixa que os outros pensem o que quiserem. Essa era a tradução das pinturas dele ali. Essas manchas de cor da natureza era muito proveniente das viagens, né, e das observações que ele fazia do mundo. Ele desenhava cenas, ele gostava de desenhar cenas, acontecimentos dali. E a gente percebe, por ele estar no Tahiti, a fisionomia era diferente, as tonalidades de cor eram diferentes, as roupas eram diferentes, e isso não agradava quase ninguém, né? E essa imagem que vocês estão vendo, ela se chama Iauhana Maria, ou seja, eu vou saúdo Maria, que é a versão dele da anunciação de Maria pela chegada do menino Jesus, tá? E as pessoas são tahitianas. E aí você vai observar o anjo aqui ao fundo, tá? Aqui seria Maria e o menino Jesus, porque a gente está vendo ele com aula, que é a auréola sagrada, que representa que é um Deus, né? Então é a visão dele. E essa obra, a gente, foi detonada, porque como que ele diz que Maria tem cara de uma tahitiana, né? E aí a grande escala das belas artes não concordava com isso. E aí ele mandou uma carta pedindo para um amigo escrever um prefácio, né, de um catálogo de obras de arte dele para uma exposição que ele estava montando. Aí ele mandou essa carta para um amigo de Paris e o amigo de Paris respondeu para ele. E, gente, olha a resposta que esse amigo deu para ele. Desde o começo, na minha posição, equivoca-se ao imediato e lhe respondo imediatamente ao seu pedido sobre isso. Eu não posso. Tá? Ou mais brutalmente ainda com eu não quero.
Ao mesmo tempo, devo-lhe a explicação da minha recusa para fazer o seu pedido, que não nasce, de fato, dos sentimentos cordiais e nem uma pena preguiçosa. Ou seja, ele não estava com preguiça de fazer, ele não concordava. Ela não posso compreender a sua arte. E não posso gostar dela também. Não tenho nenhuma percepção da sua arte, meu amigo, que é hoje exclusivamente tahitiana. Mas sei que essa convicção não o surpreenderá, nem o magoará, pois você sempre viveu e perseverou fortemente pelo ódio dos outros. Ou seja, ele vivia da vida dele e ele estava cagando e andando porque os outros pensavam. Continuando. Sua personalidade deleita na antipatia que desperta. Ansioso como és, está para manter a integridade, então fiz essa tentativa de várias vezes de classificá-lo, de colocá-lo como um elo da nossa cadeia, para compreender a história da sua evolução, mas em tudo a sua invocação. Mas o que é ele, então? Aí olha a explicação que ele dá sobre Gugão. Ele é Gugão, o selvagem que odeia a civilização lamurienta, uma espécie de titã que ciumentamente do Criador fez suas próprias horas do ócio, a sua própria criaçãozinha. A criança que desmonta seus brinquedos para fazer outros, com os pedaços e objetos que lhe desafia, preferindo ver o céu vermelho a vê-lo de azul, como toda a gente. Realmente parece-me como um entusiasta, e me entusiasmei em escrever sobre. Estou começando a ter um certo entendimento da sua arte, Gugão. Um autor moderno. Foi sussurrado por ele, então, a retratar seus dias reais. Mas por simplesmente criar ele próprio os seus personagens. Muito simplesmente. Bom voyage, mestre. Mas volte para nós e me procure. Já então, talvez, eu terei aprendido a conhecer melhor a sua arte, o que me primitiva hoje no momento de escrever o prefácio que me pede. Ou seja, ele disse para Gugão assim, não vou escrever sobre o seu trabalho, porque você só trabalha temas tahitianos, não é condizente com a nossa arte no momento, quem sabe num futuro mais próximo você volta para Paris, a gente trabalha junto e eu escrevo um prefácio com a exposição sua, mas no momento não vai rolar não, né? Esse é o momento dele. E aí, depois desse momento para frente, Gugão escreveu muitas cartas justificando, explicando seus trabalhos, porque ele queria justificar para os outros o motivo dessa mudança. Além disso, tá, ele foi considerado criativo e criador, né, inovador ao seu tempo. Ele voltou para Paris depois de um tempo, fez várias exposições, e se vocês olharem todas as telas que aparecem essas pessoas com a fisionomia semi-indígena que fala, né, para o período artístico, tá, gente? Não que as tahitianas sejam indígenas, mas que essa tonalidade de pele é diferente, vocês podem marcar a alternativa Gugão, que vocês vão estar acertando de primeira, tá? E ele é num tema livre, visionário. Ele se encontrou como um artista real no Tahiti, em função dos selvagens que eles falavam. Por que selvagens? Pessoas que não são corrompidas, que vivem a sua forma, a sua maneira, a sua simplicidade. Tá? Então, essa era a característica mais marcante de Gugão. E assim a gente finaliza o expressionismo. Tá? Aí agora que a gente vai ali para o Zoom não, para a live, a gente vai entrar no abstracionismo. A gente vai sair desse mundo do imaginário e vai entrar realmente de vez na cabeça das pessoas que estão participando ali das artes modernas. A gente vai começar a bagunçar o que já não estava muito organizado, tá? E o pai do abstracionismo, alguém sabe quem que é o pai do abstracionismo? Alguém sabe quem que é o paizinho do abstracionismo? Você perguntou aula passada, é isso? Oi? Você perguntou aula passada, é isso? Mais ou menos. Eu dei uma dica de quem seria.